Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É sempre um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assuntos espirituais que têm o único objetivo de nos fortalecer, fortalecer a nossa fé e nos preparar para a nossa reunião. Nesse vídeo, nós estaremos considerando o estudo bíblico de congregação da semana 7 a 13 de novembro. A lição 26 com o tema Por que a maldade e o sofrimento existem? Então, vamos para o nosso vídeo. Então, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Que Jeová possa sempre te dar a força necessária por meio do seu Espírito Santo. E que assim possamos sempre estar fazendo a sua vontade. Apenas lembrando, se você é novo aqui no canal, está se achegando no canal, deixe o seu like, se inscreva, ative o sino para que você possa receber as notificações de vídeos novos. E caso você quiser, compartilhe, para que assim mais pessoas possam também ter essa oportunidade. Então pegue o seu livro, a Palavra de Deus também, e vamos juntos considerar a lição 26. Por que a maldade e o sofrimento existem? Então vamos começar fazendo a introdução. Quando acontece uma tragédia, as pessoas se perguntam: por que essas coisas acontecem? É muito bom saber que a Bíblia traz a resposta. Então a lição 1, ela diz assim: Satanás, o diabo, se rebelou contra Jeová. Ele queria governar sobre outros. Por isso, influenciou os primeiros humanos, Adão e Eva, a também ficarem contra Deus. Como Satanás fez isso? Ele contou uma mentira para Eva. Ele fez Eva pensar que Jeová estava escondendo dela algo de bom. Satanás deu a entender que os humanos seriam mais felizes se não obedecessem a Deus. Daí, ele contou para ela uma mentira, a primeira de todas. Ele disse que Eva não ia morrer. É por isso que a Bíblia chama Satanás de um mentiroso e o pai da mentira. Então a pergunta do 1 diz assim, como surgiu a maldade no mundo? Então a resposta, Satanás ele se rebelou contra Jeová, porque ele queria governar o mundo. Para isso, ele mentiu para Eva e fez com que ela pensasse que Jeová estava escondendo algo de bom dela. E disse que ela não iria morrer. Então, daí começou a surgir a maldade. Leitura do ponto 2. Jeová foi muito generoso com Adão e Eva. Deus disse que eles podiam comer de todas as árvores no jardim do Éden, menos de uma. Mas eles decidiram comer daquela árvore mesmo assim. Eva pegou do fruto da árvore e começou a comer. Mais tarde, Adão também comeu. Adão e Eva eram perfeitos e, por isso, não era difícil para eles fazer o que é certo, mas eles decidiram desobedecer a Jeová. Quando fizeram isso, eles pecaram e rejeitaram o governo de Deus. Essa decisão trouxe muito sofrimento para eles. Então a pergunta do ponto 2, o que Adão e Eva decidiram fazer? Então a resposta, eles decidiram comer daquela árvore. Note que eles eram perfeitos, mas mesmo assim eles preferiram desobedecer a Jeová. E a consequência trouxe muito sofrimento para eles e em extensão para nós. Leitura do ponto 3. Quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram imperfeitos e, com isso, passaram a imperfeição para todos os seus filhos. A Bíblia diz sobre Adão: por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado. E desse modo, a morte se espalhou por toda a humanidade. Então, por que sofremos?
Às vezes, nós sofremos por causa de más decisões que tomamos. Outras vezes, sofremos por causa das decisões ruins de outros. E, às vezes, nós sofremos porque estamos no lugar errado e na hora errada. Então, a pergunta do ponto 3: como a decisão de Adão e Eva afetou a nossa vida? Então, a resposta, em Romanos 5,12, ali diz que por meio do pecado de um só homem se espalhou por todo o mundo e para toda a humanidade. Então, por isso que nós sofremos, pois herdamos a imperfeição de Adão e Eva. Vamos fazer a leitura de Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 11, que diz assim: E eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento. Os inteligentes nem sempre têm riquezas. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Aprenda mais. Veja por que Deus não é culpado pela maldade e o sofrimento que vemos no mundo hoje. Veja também como ele se sente quando nós sofremos. Então, ponto 4, o verdadeiro culpado pelo nosso sofrimento. Muitas pessoas acreditam que Deus controla o mundo. Será que isso é verdade? Então, o vídeo que segue, Quem Controla o Mundo, mostra que realmente não é Jeová que controla o mundo. A gente consegue perceber várias coisas ruins que acontecem nele, controlado por Satanás, o diabo. Vamos fazer a leitura de dois textos, que é Tiago 1,13 e depois 1 João 5,19, e depois iremos conversar sobre o ponto a seguir. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus, pois, com coisas mais, Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. E o livro de 1 João 5,19 diz assim: Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Então a pergunta: será que Deus é culpado pela maldade e o sofrimento? Bem, os dois textos mostram que não. Tiago 1,13 fala que Deus ele não prova ninguém. Então, as provações que passamos não vêm de Deus. E 1 João 5,19 fala que o mundo está controlado pelo maligno. Então, Deus não é culpado pela maldade e muito menos pelo sofrimento. Ponto 5. Veja os resultados do governo de Satanás. Então, depois de você ver o vídeo, por que existe tanto sofrimento, que você vai entender exatamente esse ponto. Vamos fazer a leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 6, e depois a gente vai responder algumas perguntas. Então o texto diz assim: A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim, ela disse à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comam dele, não, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: Vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Assim, a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável aos olhos. Sim, a árvore era agradável de contemplar. Então, ela pegou do seu fruto e começou a comê-lo. Depois deu também do fruto ao seu marido, quando ele estava com ela, e ele começou a comê-lo.
Então a primeira pergunta: que mentira Satanás contou? Então veja o versículo 4 e o versículo 5. Então a mentira foi que Satanás disse para a mulher que ela não iria morrer, mas no dia que eles comessem daquele fruto, os olhos dele iriam se abrir e eles seriam como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. A segunda pergunta: como Satanás deu a entender que Jeová estava escondendo algo de bom dos humanos? No versículo 5, Satanás ele diz assim, pois Deus sabe que... Então aqui ele induziu Eva a acreditar que Deus estava escondendo algo por trás, pois sabia que se eles comessem daquela árvore, eles seriam igual a ele, igual a um Deus. Então Satanás ele deu a entender que Deus estava escondendo algo de bom deles. E a última pergunta: de acordo com Satanás, será que os humanos precisam do governo de Jeová para serem felizes? Bem, a resposta é não, né? Satanás ele quer nos fazer acreditar que nós não precisamos de Jeová. Tanto que ainda no versículo 5, Satanás disse para Eva que os olhos dela iriam se abrir e que ela seria um Deus, sabendo o que é bom e o que é mal, ou tomando suas próprias decisões. Então, para Satanás, nós não precisamos ser governados por Jeová. Vamos fazer a leitura de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9, e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então, o texto diz assim: eu vi tudo isso e me pus a refletir em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, enquanto homem domina homem para o seu prejuízo. Então, a pergunta: já vimos que Jeová não controla o mundo. O que tem acontecido por causa disso? O texto mostrou que homem domina homem para o seu prejuízo. Então a tendência é tudo dar errado. E a gente consegue perceber que é exatamente isso que está acontecendo no mundo. Na gravura abaixo aí mostra 3 pontos, A, B e C. Na gravura A gente consegue perceber o paraíso, onde Adão e Eva viviam, mas só que eles não deram ouvido a Jeová e preferiram ouvir Satanás se rebelar contra Deus. E em consequência disso, temos a gravura B. O pecado, o sofrimento e a morte passaram a fazer parte do mundo. Só que na gravura C mostra que Jeová ele vai acabar com tudo, com o pecado, o sofrimento, a morte, e os humanos vão conseguir viver no paraíso, assim como Jeová havia projetado desde o início. Ponto 6. Jeová se importa com o nosso sofrimento. Será que Deus se importa com o nosso sofrimento? Vamos ver o que o rei Davi e o apóstolo Pedro escreveram. Então vamos fazer a leitura de 2 textos, Salmo 31:7 e 1 Pedro 5:7. E depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então Salmo 31:7 diz assim: terei grande alegria com o teu amor leal, pois tu vês a minha aflição, tu conheces a minha profunda angústia. E 1 Pedro 5,7, ao passo que lançam sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Então a pergunta: esses textos mostram que Jeová vê nosso sofrimento e quer ajudar. Como você se sente ao saber disso? Bem, então nós devemos nos sentir muito consolado, fortalecido em saber que nós temos um Deus poderoso que conhece a nossa angústia, a nossa aflição e está pronto para nos consolar, para cuidar de nós e nos proteger. Então, o fato de saber isso, com certeza, é maravilhoso para nós. Ponto 7. Deus vai acabar com todo o sofrimento. Vamos fazer a leitura de Isaías 65:17 e Apocalipse 21:3 e 4, e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir.
Então Isaías 65:17 diz: Pois vejam, crio novos céus e uma nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas, nem voltarão ao coração. E Apocalipse 21:3 e 4 diz assim: Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Pergunta: por que é bom saber que Jeová vai pôr um fim a todas as coisas ruins que os humanos têm passado? Então a resposta: é bom saber disso, pois isso nos dá alegria, nos dá satisfação de saber que nós estamos servindo um Deus poderoso que tem como objetivo principal nos dar a oportunidade de viver para sempre no paraíso na terra. Então, quando nós obedecemos a Jeová, nós podemos ter total confiança que Ele vai cuidar de nós. E quando Ele chegar no momento certo, com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e transformar a terra num paraíso, nós lá estaremos com certeza vendo se realizar o propósito original de Jeová. Algumas pessoas dizem: o sofrimento é um teste de Deus. O que você diria? Bem, nós conseguimos ver nesse estudo que Deus não prova ninguém, e quem domina o mundo é Satanás. Então o sofrimento não é um teste. Infelizmente, é o respingo do pecado de Adão e Eva. Como eles pecaram, não obedeceram, foram desobedientes, o pecado nos atingiu. E por isso acontecer, infelizmente, todos nós iremos sofrer enquanto vivermos nessa terra. Resumo: Satanás, Adão e Eva são os principais culpados pela maldade no mundo. Jeová se importa muito com a gente e, em breve, ele vai acabar com todo o sofrimento. Revisão: que mentira Satanás, o diabo, contou para Eva? Então Satanás contou para Eva que se ela comesse do fruto, ela não iria morrer, os olhos dela iriam se abrir e ela seria como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Segunda pergunta: como a decisão de Adão e Eva afetou a nossa vida? Bem, por meio de um pecado de um só homem, o pecado entrou no mundo e atingiu a todos, inclusive eu e você. Então, a nossa vida com certeza foi afetada. E a terceira: como sabemos que Jeová se importa com o nosso sofrimento? Bem, vimos vários textos interessantes. Vimos textos que mostrou que Jeová ele conhece a nossa angústia, a nossa aflição. Ele está ansioso para que nós joguemos as nossas ansiedades nele, que ele cuida de nós. Vimos os textos que Jeová ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não lembraremos mais de nada. Ele vai criar novos céus, uma nova terra. Tudo o que aconteceu no passado não será lembrado. Então, com certeza, sabemos que o nosso Deus Jeová se importa conosco e vai eliminar todo o sofrimento. E que nós, da nossa parte, possamos lutar com determinação para que possamos alcançar esse magnífico propósito de Jeová. E no futuro, vivermos felizes para sempre. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos no final da consideração do estudo bíblico de congregação. Espero que tenham contribuído para a sua preparação dessa parte e que, junto com a sua congregação, você possa dar excelentes comentários simples, mas objetivos, que com certeza vai fortalecer e encorajar. Então, muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Se você tiver algum comentário para fazer, deixe lá nos comentários finais, que depois eu dou uma olhada e respondo a eles, tá bom? Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.